dia. Eu acho que o Espírito Santo falou para o irmão André. Ele falou sobre, ele cantou Conheci o Mundo Mal e falou desse tão grande amor de Deus. E eu precisamente vou falar sobre isso, pregar, falando sobre o tema da nossa pregação. A pregação de hoje é o impressionante amor de Deus. Eu não contei para ele como Deus age, né? Preparando nosso coração para receber a sua palavra. O texto de hoje é uma porçãozinha do Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 16 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 21. Versículos 16 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3. Creio que os irmãos conhecem bem essa passagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos louvores que o Senhor nos deu. Muito obrigado que falam da tua grandeza, falam do teu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. Muito obrigado porque o Senhor nos fez dignos da herança dos santos na luz. Não merecemos, mas por causa de Cristo, a sua justiça é imputada em nosso coração. Nós agora podemos desfrutar do Senhor, podemos desfrutar dessa esperança maravilhosa que temos. Abençoa esse tempo, abençoa cada coração essa noite. Aqueles que já te amam possam ser reanimados, possam amar ainda mais o Senhor. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor possam ser confrontados, possam ser desafiados a abandonarem os seus pecados e correr para os braços do Senhor. Nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, por esse tempo tão maravilhoso de reunião com os irmãos diante da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, a quem nós amamos. Amém. Muito bem. O mundo tem entendido a questão do amor de uma forma contrária à que nós entendemos, ao contrário da revelação das Escrituras. O mundo entende o amor como algo apenas sentimental, algo que envolve apenas os meus desejos. Mas eu gostaria de falar hoje a respeito do padrão do amor, desse amor impressionante de Deus. E eu gostaria de pensarmos com os irmãos como esse amor age, como esse amor age no mundo. E em primeiro lugar, nós temos aqui a ação do amor, o amor de Deus agindo no mundo. E o esboço dessa pregação é bem simples, os irmãos irão perceber. Deus age no mundo, em primeiro lugar, enviando o seu Filho
Jesus Cristo, o seu único Filho. Versículo 16 nos diz: porque Deus amou ao mundo, de tal maneira. O versículo 16 começa com uma conjunção, o porquê. E essa conjunção, ela está ligando, é uma conjunção explicativa, né? Que liga o que ele falou nos versículos anteriores. O Senhor falou nos versículos anteriores a respeito, levou os fariseus, os judeus, a olharem para trás e pensarem e lembrarem daquilo que aconteceu no deserto. Versículo 14 diz: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então ele começa falando, usando essa palavrinha, essa conjunção explicativa, explicando a razão da necessidade de Jesus ser levantado, assim como a serpente foi levantada, e assim todos aqueles que olharem com fé para Cristo possam crer no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que olham para a cruz de Cristo possam então assim ser salvos. A razão é o grande e imensurável, indescritível amor de Deus. E João, ele tenta de alguma maneira expressar o grau desse amor. Ele tenta usar palavras, mas ele não consegue usar as palavras. Por isso ele diz que esse amor foi de tal maneira. Ele não consegue expressar apenas com palavras, porque Deus é o amor. Deus é a fonte desse amor. Deus é infinitamente eterno, cujo caráter é puro amor. Portanto, a única maneira de expressar esse amor com palavras é dizer de tal maneira, significando que esse amor foi em um grau infinito, de tal maneira gloriosamente transcendente a nós, que as nossas palavras seriam incapazes de tentar descrever na sua totalidade esse grande amor. Mas apesar de não poder transmitir em palavras essa totalidade do amor de Cristo, ele descreve o amor, ele tenta mostrar a grandiosidade do amor de Deus por meio de fatos. Esse amor pode ser percebido como sendo imensurável, indescritível, porque ele não ficou no campo dos sentimentos de Deus. Ele não ficou apenas no campo imaginário de Deus. O amor, que é apenas sentimental, ele é um amor mundano. É o amor que o mundo tem. Casais hoje em dia, por exemplo, deixam os seus cônjuges porque dizem: eu não o amo mais. Eu não consigo mais amar. Eu não sinto mais amor. E esse amor do mundo é solúvel, é efêmero, é passageiro, é como um vapor. Mas o amor de Deus é um amor que age, é prático, não fica no campo dos sentimentos. Deus não disse: eu sinto amor pela humanidade e apenas isso. Esse amor de Deus, que não é apenas sentimental, mas é prático, envolve ação, é na verdade o amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. Esse é o modelo de amor que nós devemos ter uns pelos outros. O amor que a Bíblia estabelece para os crentes. João diz na sua primeira carta, no versículo 18, no capítulo 3, diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, da boca para fora, mas de fato e de verdade. Deus agiu. Esse imenso amor se manifestou no fato de Deus ter agido. Deus não ficou com o amor no campo dos sentimentos. Deus agiu. E por isso João quer mostrar que grande amor é esse. Olha, eu não consigo explicar
o tamanho desse amor com palavras, mas eu quero descrever para vocês aqui como esse amor é tão grande. Esse amor é grande porque Deus enviou o seu único Filho ao mundo, ele quis dizer. Portanto, a prova desse amor é que Deus, o Deus justo, santo, juiz de toda a terra, entrega o seu único Filho. Ele dá a ideia de Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho. Essa palavra dá aqui traz a ideia de entregar como uma oferta. Entregar como uma oferta para que o pecador pudesse então ser redimido. Entregar como uma oferta, o seu Filho iria ser entregue ao mundo para morrer como um sacrifício. Jesus Cristo, o seu único Filho, o único no que diz respeito à sua singularidade, o único no que diz respeito à sua essência e natureza. Nenhum de nós podemos chamar Deus de Pai como Jesus Cristo chama. Nenhum de nós podemos ser considerados filhos de Deus como Jesus Cristo é considerado Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é igual em essência. Ele é igual em natureza. Ele compartilha a vida de Deus. Ele compartilha a vida eterna. Para se tornar um ser humano como um de nós e ser morto, recebendo toda a ira eterna que deveria cair sobre os pecadores por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo deu o seu Filho para esmagá-lo, para moê-lo. Isaías 53 fala que Deus, o Senhor, agradou moer o seu Filho. Irmãos, enquanto que nas religiões falsas se exige dos fiéis que esses ofereçam sacrifício para os deuses ou para Deus, para que esses ou Deus seja favorável a eles, aos que oferecem os sacrifícios, e assim lhes conceda a libertação de algo. No cristianismo, no entanto, o sacrifício é oferecido pelo próprio Deus. Deus providencia o sacrifício. Deus providencia o que o pecador precisa para ser liberto. Deus é quem toma a iniciativa de dar ao pecador, ao transgressor, de dar àquele que pecou contra Deus, a oferta pelo seu pecado. É Deus quem providencia. Então não adianta você tentar sacrificar algo a Deus para ganhar a salvação. Não adianta você viver uma vida achando que os seus sacrifícios, que levar a cruz, em um sentido errado da palavra, vai fazer com que Deus seja favorável a você. Não é você quem toma a iniciativa na salvação, é Deus quem providencia a oferta pelo pecado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque é Ele quem providencia. Nós não temos nada, nós não podemos, a não ser a nós mesmos sendo entregues para morrer eternamente no inferno. A única forma de pagar os nossos pecados, só existem duas: Deus providenciando o sacrifício, ou nós sendo condenados eternamente no inferno. Nós lemos muitas vezes esses versículos e até sabemos decorado, mas muitas vezes esquecemos da profundidade dele. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que Deus não simplesmente decidiu esquecer os nossos pecados e pronto. Deus não simplesmente esqueceu, deixou para lá. Se assim fosse, a sua justiça estaria em jogo. Deus é santo. Deus é justo juiz. Para que houvesse perdão,
para que houvesse remissão, deveria haver punição e condenação. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós lemos lá no livro de Naum, aquele livrinho pequeno, diz que Deus não deixa, Deus é justo e Ele é zeloso, e que não deixa o pecador, o transgressor, impune. Ele é zeloso quanto à sua lei, quanto aos seus mandamentos, quanto ao seu caráter, e que não permite que o pecador seja passado, seja isentado apenas, seja impune. O pecador precisa ser punido. Deus envia então, Deus dá como um sacrifício, para que o seu filho seja moído, seja esmagado, para o perdão do pecador. O pecador não é morto quando crê em Cristo. O pecador não é punido nele mesmo. O pecador é punido e morto em Cristo. Ele continua, não João, o Senhor Jesus Cristo, são as palavras do Senhor. Ele diz: para que todo que nele crê, Deus deu, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a serpente, assim como aqueles precisavam olhar com fé para a serpente posta numa haste, assim aqueles que olham para Cristo não perecem, ou seja, não morrem eternamente, mas têm a vida eterna. A vida eterna, portanto, não é uma questão de Deus simplesmente esquecer, mas de Deus punir seu Filho único no lugar do pecador, imerecido e rebelde, e assim conceder perdão eterno a todos quanto olham com fé para a cruz vazia, a cruz de Cristo. Que gesto de amor pode se assemelhar a esse imenso amor de Deus? Nem o amor dos doramas. Alguém assiste aqui os doramas? Graças a Deus. Nem o amor dos doramas, não é? Quanto amor, irmãos. Como não acordar todos os dias, nós que fomos agraciados com esse amor, e agradecer por tão grande salvação. Deus não amou pessoas amáveis. Eu disse para o irmão Alessandro que ele é muito fácil de ser amado. Ele é uma pessoa amável. Mas Deus não amou pessoas amáveis. Deus não amou pessoas fáceis de amar. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos ainda pecadores, rebeldes, não queríamos a Deus. Olhando para o amor de Deus, em não amar pessoas amáveis, deve fazer com que nós aprendamos a amar os nossos irmãos, que muitas vezes não são fáceis de amar. Não, nem todos são como o irmão Alessandro. O Senhor nos ensina a amarmos, mesmo sendo pessoas que não são amáveis. E podemos amar assim, nós podemos amar. Nós podemos desenvolver o amor de Deus, porque Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que Deus derramou em nosso coração, por meio do Espírito Santo, o seu amor. E nós podemos amar. Esse amor, então, é demonstrado, o amor de Deus age enviando aquilo que Ele tem mais de precioso, o seu Filho Jesus Cristo, singular, o seu Filho eterno. Em segundo lugar, o seu amor age no mundo libertando condenados. Libertando condenados. Versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nos versos anteriores, no versículo 16, a gente vê que Deus deu, e vimos que deu
A palavra Deus traz a ideia de dar como um sacrifício. Aqui no 17 nós vemos o verbo enviar, porque Deus enviou. O significado é que significa que alguém foi enviado. Que Jesus Cristo foi enviado com uma missão da parte de Deus. Deus foi enviado, Deus não somente deu como um sacrifício, mas Deus o enviou com uma missão singular, a missão de salvar o mundo condenado. Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus Cristo, antes de falar de forma positiva o seu propósito de vir ao mundo, ele fala em termos negativos, o propósito da sua vida. Ou seja, ele não veio. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou não para que condenasse o mundo. Mas nós podemos nos perguntar, mas como assim Jesus Cristo não foi enviado para julgar? Ele diz no capítulo 5 que ele tem autoridade para julgar. Como ele não foi enviado para condenar, para julgar? Eu acredito que João quer enfatizar o propósito da sua primeira vinda. Cristo não veio para condenar, mas para salvar. A outra razão é porque o Filho não veio ao mundo a razão pela qual o Filho não veio condenar, mas para salvar, é porque o mundo já está condenado. Ele não veio julgar ou não veio condenar, porque o mundo já está condenado. O versículo 18 nos diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Jesus Cristo não veio ao mundo perfeito. Jesus Cristo não veio a um mundo neutro para salvar alguns e condenar outros. Ele veio ao mundo perdido. Porque é a sua natureza, a natureza do mundo é perdição. Para salvar alguns dos condenados. Jesus Cristo veio salvar alguns de entre os condenados. E o impressionante amor de Deus está exatamente no fato de que o mundo inteiro, estava condenado à perdição. Deus, graciosamente, por meio do seu Filho, salva alguns entre os condenados. Então Jesus Cristo diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo não veio condenar, porque o mundo já está condenado. Apesar de que, sim, o mundo experimentará o ápice da condenação na eternidade. Versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, João separa aqui o mundo em dois grupos, em duas categorias. Os que creem, os que irão crer, e os que estão condenados. Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo. Os que irão crer, os que creem no Senhor Jesus Cristo, e os que são condenados. Não existe um meio termo aqui. E eu pergunto, em qual categoria você está? Você faz parte dos que creem e foram salvos? Ou você faz parte daqueles que ainda estão condenados? O Deus que salva é o mesmo Deus que condena. Eu aprendi isso com a dona Eliana. O Deus que salva é o mesmo Deus que condena. Portanto,
creia no Filho. Assim você será liberto da condenação que lhe aguarda. Note que essa condenação não é algo somente para o futuro. A palavra de Deus diz que aquele que não crê no Filho já está condenado. Quem não crê não precisa aguardar o dia da consumação para ser sentenciado. Já experimenta a condenação, assim como aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo já podem desfrutar da vida eterna já. A condição de perdido, de condenado, pode ser revertida quando nós cremos no único Filho de Deus, no suficiente Salvador para as nossas vidas. A terceira razão, o terceiro modo de agir de Deus no mundo, o amor de Deus agir no mundo, é revelando a escuridão do pecado. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus age enviando o seu único Filho, aquilo que Ele tem de precioso, de mais precioso. Em segundo lugar, libertando condenados da condenação. Em terceiro lugar, Deus nos revela a escuridão. Deus age, o seu amor age, revelando a escuridão do pecado do homem. Versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, o fato de Deus salvar alguns, e não a todos indiscriminadamente, pode causar um sentimento diante de Deus de injustiça. Por que Deus salva alguns e outros não? Porque alguns irão ser condenados. Porque todos não serão salvos. Por que Deus não salva alguns? Deus é injusto? O verso 19 diz: porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não há anseio no coração do pecador para libertar-se do pecado, da condenação. A Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. E João diz que o mundo ama o pecado, ama a escuridão do pecado, ama as trevas do pecado, rejeita a luz. Portanto, o mundo não está desesperado buscando a Deus, e Deus simplesmente dá as costas para esses. Deus dá graça àqueles que o buscam. Aquele que se arrepende do seu pecado, Deus salva. Portanto, o mundo não está clamando por Deus: eu quero ser salvo, e Deus ignorando esse chamado de arrependimento. O mundo não faz isso. O mundo não tem sede de Deus. O Brasil não tem sede de Deus. Eu vi na camisa de um irmão, dizendo: o Brasil tem sede de Deus. Aqueles que têm sede de Deus são aqueles que amam a Deus e que conhecem a Deus. Aqueles que estão no pecado e amam ao pecado não desejam a Deus, não têm sede de Deus. Portanto, o Brasil não está com sede de Deus. Nós sabemos que eles estão precisando da água viva, sim, mas eles não percebem que Deus é a fonte de água viva, que Cristo é a fonte de água viva. O mundo está envolto pela escuridão do pecado, tornando impossível que eles vejam a luz, que possam amar o Senhor. Os homens não estavam desesperados para buscar o Senhor. Os homens não estão querendo buscar o Senhor. O que eles fazem, e fazem muito bem, é rejeitar a luz, rejeitar o Senhor. No prólogo, versículo 1, no capítulo 1, diz, versículo 12, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
Ele era a luz verdadeira. Ele é a luz que resplandece no mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa rejeição do pecador é uma ação voluntária. O homem ama o pecado porque ele ama o pecado. Ele quer estar na escuridão porque ele ama praticar o seu pecado. Perceba aqui o contraste entre o amor de Deus e o amor dos homens. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê. Os homens amam de tal maneira o pecado que rejeitam a Cristo, que rejeitam a luz. Por que eles rejeitam a Cristo? Por que eles rejeitam a luz? Porque as suas obras são más. O mundo ama a escuridão. O mundo ama a escuridão porque lá eles podem desfrutar dos seus prazeres imorais. A escuridão do pecado faz com que eles possam desfrutar dos seus prazeres egoístas livremente. A luz revela o pecado. A luz revela a podridão do coração do homem. Versículo 20 nos diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. A luz revela a escuridão do pecador. O homem não quer que as suas obras sejam manifestas diante de Deus. Existe um aborrecimento da luz no coração do pecador. Chegue para uma pessoa e faça uma pergunta se ele quer conhecer a Deus, se ele quer uma leitura da palavra, se ele entende que ele precisa de Cristo, se ele entende que ele está perdido. Ele vai rejeitar, ele rejeita prontamente. Talvez as trevas no coração de muitos não tenham sido dissipadas pela luz de Cristo. Talvez você até ainda ame as trevas. Talvez você ainda não deixou de praticar as suas obras más. Você não conheceu a luz de Cristo. Você não conheceu a luz que resplandece no nosso coração e lança luz aos nossos pecados. Peça ao Senhor que Ele resplandeça no seu coração e traga à luz o pecado, para que você possa rejeitá-lo, para que você possa perceber o quão grave é você viver no pecado. A luz, o Senhor Jesus Cristo não age apenas revelando o pecado do coração do homem, mas habitando no nosso coração. Versículo 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Porque são feitas em Deus. Aquele que pratica a verdade busca a luz, não se afasta da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. O pastor Marcos Granconato diz que não existe crente agente secreto. Não existe crente agente secreto. O crente agente secreto é aquele que ninguém sabe se ele é crente. Ele vive no mundo como o mundo vive. Ele ama o mundo. Ele ama as coisas do mundo. Não existe crente agente secreto. O crente é alguém que ama a luz. Lá em casa eu gosto de ensinar os meninos a respeito da luz de Cristo, porque ela gosta de desligar as luzes, deixar só uma acesa. E eu tenho muita gastura disso, eu não gosto. Eu gosto que as luzes fiquem acesas. As dos quartos não tem ninguém, tem que ficar apagada mesmo. Mas aonde a gente está, precisa. E aí eu gosto de dizer, olha, eu sou da luz.
Por isso eu gosto da luz, eu quero que as coisas estejam claras aqui. O crente é alguém que revela a luz de Cristo. O crente é alguém que resplandece, que flui do seu coração a luz, transborda do seu coração para o mundo a diferença do mundo, que anda diferente, que tem amigos íntimos que amam ao Senhor. É aquele que ama servir ao Senhor. É aquele que ama mostrar que Cristo salvou. É aquele que pode ser um ornamento para a doutrina de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Convido você a se aproximar da luz, da verdade de Cristo. A verdade de que Cristo é Senhor sobre sua vida. A verdade de que você é pecador e que ama as trevas. E que por suas próprias forças você não vai querer a Deus. Você não busca a Deus. Você não vai conseguir a salvação por seus próprios méritos. Creia no sacrifício de Cristo. Busque o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Entenda que você está morto em seus delitos e pecados, que precisa urgentemente da salvação. Você está condenado e precisa sair dessa condição de condenado. É olhando para a cruz de Cristo, é olhando para o Senhor crucificado e ressuscitado dentre os mortos, que nós recebemos o perdão para os nossos pecados. Então, como o amor de Deus age no mundo, enviando o seu Filho ao mundo, o seu único Filho singular, libertando o pecador da condenação, revelando a escuridão do pecado e manifestando ao mundo a luz que agora brilha no nosso coração. Que o Senhor nos faça refletir na sua palavra, que o Senhor nos faça exalar esse amor que nós recebemos, que nós podemos agir como Deus agiu, amando de fato e de verdade. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Pai, nós não somos merecedores da tua graça. Nós amávamos o mundo, nós amávamos o pecado, amávamos a escuridão. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou do reino das trevas. Muito obrigado porque o Senhor fez resplandecer a luz do Senhor no nosso coração, para que assim pudéssemos perceber, Pai, o nosso pecado e nos arrependermos e olharmos para a cruz de Cristo. Muito obrigado pela salvação. Recebe toda a honra e toda a glória da nossa parte. Em nome de Jesus Cristo. Amém.